Olá, que bom ter a sua companhia aqui no nosso espaço Liturgia e Vida. Oi, pessoal! Hoje é quarta-feira, 20ª semana do Tempo Comum, e a gente celebra São Bernardo de Claraval, uma figura importante, né? Doutor da Igreja. Importantíssimo. E olha, as leituras de hoje, elas nos provocam bastante, viu? Falam de liderança, de confiança em Deus. E daquela generosidade divina que às vezes a gente custa entender, né? Exatamente. Então, a nossa proposta aqui é essa mesmo, pegar essas leituras e tentar ver como elas conversam com a nossa vida hoje, de um jeito simples, mas profundo. Vamos nessa? Vamos sim. Começando pela primeira leitura, lá do livro dos Juízes, é aquela fábula bem interessante das árvores procurando um rei. Ah, sim, lembro dela. É curioso ver que as árvores que realmente, produzem algo bom, né? A oliveira com azeite, a figueira com os figos, a videira com as uvas para o vinho, todas elas dizem não. Elas recusam, né? Dizem que estão ocupadas demais, que têm mais o que fazer, servindo, dando seus frutos. Isso, o foco delas é servir. É a missão delas. Aí, quem é que aceita o convite para reinar? O espinheiro, que, vamos combinar, não dá fruto útil, só espinhos, né? E ainda oferece um risco. Precisamente, parece uma crítica bem direta àquela busca pelo poder só por poder, sem a intenção de servir de verdade. E me faz pensar em São Bernardo, que apesar de influente, sempre bateu na tecla do serviço. Faz todo sentido. A verdadeira liderança está aí, né, no serviço. E a pergunta fica pra gente, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, será que a gente age mais como oliveira, figueira, videira, focados em servir onde a gente está? Na família, no trabalho, na comunidade? Ou será que, às vezes, a gente cai na tentação do espinheiro, buscando só o destaque, a posição, o reconhecimento? Onde é que a gente pode, concretamente, liderar pelo serviço nesta semana? Fica a reflexão. Boa reflexão. E essa questão de liderança e serviço se conecta com a confiança, que é o tema do Salmo 20, né? Exato. O Salmo diz algo muito forte. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, invocamos o nome do Senhor, nosso Deus. É um contraste claro, né? Entre a segurança que o mundo oferece, poder, recursos. Os carros e cavalos de hoje, que poderiam ser o quê? Dinheiro, status. Talvez a nossa necessidade de ter tudo sob controle. Sim, nossas redes de contato, nossa inteligência, tudo isso são dons, claro. Mas o Salmo pergunta: onde está a nossa segurança fundamental? Aquela que nos segura mesmo quando tudo parece ruir. É em Deus. Ou nessas coisas que são, no fundo, passageiras. É uma pergunta que mexe com a gente, porque é muito fácil, né, a gente escorregar e confiar só no que a gente pode ver e controlar. Talvez um exercício para essa semana. Que tal identificar uma preocupação específica, uma ansiedade? E antes de sair correndo para resolver do nosso jeito, parar um instante e entregar para Deus. Pedir luz, força, reconhecer que o controle final não é nosso. Acho uma ótima prática, um pequeno ato de desapego e confiança. E essa confiança, ela meio que prepara o terreno para a gente lidar com a lógica do evangelho de hoje, de Mateus. Ah, a parábola dos trabalhadores da vinha. Essa sempre dá o que falar, né? Sempre, porque ela mexe com o nosso senso de justiça, de mérito. O dono da vinha paga o mesmo salário, um denário, a diária da época, para todo mundo. Para quem trabalhou desde cedo no sol quente e para quem chegou só na última hora. É natural a gente pensar, ué, mas não tá certo isso. A nossa cabeça vai direto para a lógica do quem trabalhar mais merece mais. É o nosso padrão. Sim, e a reclamação dos primeiros trabalhadores é compreensível dentro dessa nossa lógica. Mas aí vem a resposta do dono da vinha que vira tudo de ponta cabeça. Você está com inveja porque eu sou bom. Forte isso, né? Muito. Ele está dizendo, a minha lógica não é a sua. Eu não opero por merecimento, eu opero por generosidade, por pura bondade. A salvação, o amor de Deus, é graça. É de graça. Nossa, pensar assim é libertador. Quer dizer que não importa a hora que a gente chega para Deus. Se a nossa caminhada de fé começou ontem
ou há 50 anos. O acolhimento é o mesmo, a generosidade dele transborda para todos. Mas, ao mesmo tempo, desafia a gente, né? Desafia como é que a gente vive essa gratuidade no nosso dia a dia. Como se alegrar de verdade com a bênção que o outro recebeu, sem comparar, sem aquela pontinha de inveja, talvez. Exato, o desafio é esse. Treinar o nosso olhar para celebrar a bondade de Deus agindo na vida do outro, mesmo que, pelos nossos critérios, a gente ache que a pessoa não merecia tanto ou que foi fácil demais para ela. Entender que essa mesma generosidade que alcança o outro é a que nos alcança também, todos os dias. Isso mesmo. Então, se a gente for amarrar tudo isso que a gente conversou, As leituras de hoje, lembrando São Bernardo, parecem nos chamar para uma conversão no olhar, né? sim. Primeiro, liderar para servir, como as árvores boas da fábula. Não buscar o poder pelo poder. Segundo, confiar em Deus acima de tudo, mais do que nos nossos carros e cavalos, como diz o Salmo. Colocar nossa segurança nele. E terceiro, tentar viver e acolher a generosidade de Deus. Essa lógica do amor que não mede, que não calcula, como na parábola dos trabalhadores. Alegrar-se com o bem do outro. Talvez o ponto central seja esse, né? Lembrar que a medida do amor de Deus por nós não está no que a gente faz ou deixa de fazer. Mas em quem Ele é. Pura bondade, por amor gratuito. Entender isso, mesmo que aos pouquinhos, vai nos libertando para amar e servir com mais leveza, com mais gratidão. E fica então essa provocação final para a gente pensar durante o dia, né? Sim, Como é que essa compreensão da generosidade de Deus, que não tem limites, pode nos ajudar na prática a nos livrar daquele espírito de competição, de comparação, de inveja que às vezes contamina tanto os nossos relacionamentos? Uma ótima pergunta para levar conosco. E se você gostou dessa nossa conversa, dessa reflexão, deixa sua curtida, seu comentário aqui embaixo, a sua participação é muito importante. Ajuda o canal Liturgia e Vida a continuar. isso mesmo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima!